Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Como é que você está? Tudo bem? Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Os cachorrinhos latindo neste sábado, tempo quente na capital paulista, apesar do inverno. Eu estou de Sundowns Mamelodi, time de futebol da África do Sul, lembrança da Copa de 2010. Tem tempo já, mas está bem conservadinha. Mostrando aqui para você. O São Paulo tem jogo importante logo mais às 7 da noite no estádio do Morumbi. Não vence há 3 rodadas, são 3 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro. Precisa reencontrar o caminho da vitória. Em que pese esses empates terem sido contra times complicados, a exemplo do Atlético Mineiro fora de casa, do Fluminense em casa e do Internacional em Porto Alegre. E sempre com problema para escalar o time. É a via crucis do técnico Rogério Ceni, que vai ter voltas importantes, mas também desfalques importantes. É o que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá. Para o jogo de logo mais às 7 da noite contra o Goiás no estádio do Morumbi, o São Paulo tinha noticiado a venda de 27 mil ingressos por antecipação nesta sexta-feira. Agora, com o tempo bom, com essa energia toda, com essa necessidade toda de vitória, a expectativa é de cerca de 40 mil torcedores. Seria importante e será importante a vitória contra o Goiás, porque na quinta-feira o São Paulo, mais uma vez no Morumbi, começa a sua participação nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo contra o forte América Mineiro. É um time que sempre complica bastante para os grandes, sejam os grandes de Minas Gerais, de São Paulo e até do Brasil, tanto que recentemente disputava a Libertadores. Mas vamos lá, vamos falar um passo de cada vez. Desfalques prováveis e importantes para o São Paulo. Mais uma vez, o goleiro Jandrei, com um trauma nas costas, deve ficar de fora, ele não treinou, assim como Léo e Miranda. Se isso de fato acontecer, o São Paulo vai ter que ser bastante mexido. Thiago Couto, mais uma vez, entre os titulares. Mas o goleiro precisa de sequência e no segundo tempo contra o Internacional, no primeiro ele não foi bem assim, mas no segundo acabou fazendo boas defesas e importantes defesas para o time do São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, Jandrei, Léo e Miranda praticamente de fora, está praticamente certa essa possibilidade deles serem vetados. Por outro lado, voltas importantes. O atacante Caleri, artilheiro do time em 2022, com 18 gols, 17 deles pelo Campeonato Brasileiro, está de volta, mas faz tempo que ele não marca gol pelo Campeonato Brasileiro. O último foi num empate fora de casa contra o Coritiba, 1-1, no dia 9 do mês passado, no dia 9 de junho. Mas o Caleri é sempre o Caleri. Se não está balançando as redes, pelo menos complica bastante o sistema adversário, o sistema defensivo adversário, e aí dá oportunidade para outros atletas. Quem também está de volta é o meia Patrick. Os dois, o Caleri e o Patrick, cumpriram suspensão. O Patrick na temporada deu uma reagida muito boa, já tem 5 gols e 6 assistências. Mas vamos lá, o São Paulo provável, com esses desfalques e com essas voltas importantes, deve entrar em campo logo mais às 7 da noite contra o Goiás, com Thiago Couto, Rafinha, Diego Costa e Luizão. Esse é o sistema defensivo, com 3 zagueiros, o Rafinha atuando como um deles. Aí você tem ala pela esquerda o Igor Vinícius, aliás, pela direita o Igor Vinícius e pela esquerda o Wellington. O meio-campo com Gabriel Neves, bom Gabriel Neves, o Igor Gomes, que está voltando a jogar o futebol de que muita gente espera dele, e também o Patrick. E lá na frente, Luciano e Caleri. Tem a possibilidade do Marcos Guilherme, mas deve ficar como opção no banco. Então, retomando o time do São Paulo, Thiago Couto, Rafinha, Diego Costa e Luizão, isso é provável, Igor Vinícius, Gabriel Neves, Igor Gomes, Patrick e Wellington. E lá na frente, Luciano e Caleri. Luciano tem feito gols importantes também para o São Paulo, está retomando a sua fase artilheira. Isso é bom, o Rogério já tem dito que no ataque ele tem muitas opções. Poucas opções ele tem em outros setores do campo, como o sistema defensivo, por exemplo, e até o meio-campista. O Galopo, com relação ao argentino de 23 anos do Banfield, ele já foi visto e flagrado pelos torcedores em São Paulo. Não deve ter vindo para passear, até porque o peso argentino
está bastante desvalorizado em relação ao real e até porque o campeonato lá está em pleno vapor, ele já não jogou a última rodada. Isso significa dizer que a negociação com o São Paulo, com esse parceiro, com esse patrocinador, essa negociação deve estar avançando. O prazo termina na terça-feira. Mas vamos falar do São Paulo de logo mais. Dessa escalação provável que eu dei, pelo menos 5 jogadores são da base do São Paulo. Diferentes temporadas de formação, mas são todos jogadores vindos da base. Aliás, esse seria o sonho ideal do Rogério Ceni, que falou sobre isso lá em Porto Alegre, depois do importante empate contra o Internacional 3-3. Vamos ouvir aí o técnico Rogério Ceni. Gerações distintas, gerações diferentes no cotidiano. Geração com 4 anos, 5 anos de diferença, ainda tem 23, se você pegar os meninos, o Thales, são jogadores de 18, 19, tá uma geração de 4, 5 anos de diferença. Ainda bem que o clube conseguiu manter esses jogadores no clube durante esse intervalo, mas às vezes você não consegue. É interessante para você formar um time, os jogadores têm que falar, você vai ter um time inteiro no cotidiano, isso é possível, desde que você preserve seus melhores jogadores de cada geração. Assim, você vai ter time Barcelona, você vai ter o Messi lá com 30 anos, você vai ter um jogador mais jovem que está subindo com 20, que vai ter como espelho aquele cara de 30. Só que no futebol brasileiro isso infelizmente não é possível devido a principalmente as dívidas que o clube tem. Então você vai ter grandes jogadores e não seria se a gente pudesse ter Lucas de uma geração, Antônio de outra geração, e assim sucessivamente se a gente pudesse manter o Paulo, que foi o segundo comigo em 2017, e daí muito tempo, então faz parte agora, às vezes a gente quer com os jogadores que ainda precisam de amadurecimento maior, você vê o Rodriguinho, você vê o próprio Patrick jogando na lateral esquerda, esse último jogo, são jogadores que precisam de militares de treinamento, porque tem jogador que fez uma semana de treino comigo, é muito pouco para você entender o conceito, a ideia do jogo, é pouco, principalmente no momento que a gente não consegue ter treinos longos, tá entendendo? Ou treinos específicos para aquilo. Eu não posso desgastar um todo em função de um atleta, não é que ele fez uma função, ele não quer ter boa vontade e assim se propõe jogando todas as funções. Eu sei que não é a função que é melhor aproveitar ele na área esquerda, mas ele se propõe e foi muito do que era o momento que eu precisava no dia de hoje. Mas eu não posso desgastar o grupo todo para fazer um treinamento com ele, tá entendendo? E eu também não posso gastar ele todo no treinamento porque ele joga muito próximo do jogo. Então isso requer tempo. Você fala de contratação, não é chegar a contratar. Não, botar ali, vai sair fazendo tudo. Não, tem uma série de sequências que você tem que fazer, de predominância, de saída do jogo, de passe, de parede. E isso você só com treinamento só para passar. Por isso que é legal você montar um elenco em janeiro e tentar levar um até dezembro. Essa é a parte legal. Você vê a evolução do trabalho do treinador do clube. É a realidade do futebol brasileiro, é a realidade do São Paulo e da maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro. Nem falo dos médios e pequenos, porque esses estão com os pires nas mãos. Mas vamos lá, voltas importantes do Caleri, sempre o Caleri, mesmo com essa seca, não marca desde o dia 9 de junho pelo Campeonato Brasileiro. Claro que marcou contra a Universidade Católica, também para levar o São Paulo às quartas de final da Sul-Americana, esse jogo foi depois, mas pelo Brasileirão desde o dia 9 de junho, talvez seja hoje, contra o bom sistema defensivo do Goiás e do excelente goleiro Tadeu, e que o Thiago Couto tenha tranquilidade de fazer uma boa partida pelos lados do São Paulo. Caleri está de volta e o Patrick também, que falou desse momento. A assessoria do São Paulo divulgou um vídeo rapidinho dele, do último treinamento. Vamos ouvir o Patrick. O Goiás é uma equipe de transição, né? Se defende muito bem. O atacante dele está vivendo um bom momento. Acho que vai ser um jogo aberto. A gente também tem que propor o jogo, tem que vencer essa partida porque já estamos vindo de empate. Então acho que vai ser um bom jogo e importante, né? E com o Morumbi lotado, eles nos incentivando, gritando pra gente. Eu acredito e peço, né, para a torcida comparecer no estádio, para nos dar força para a gente poder conseguir essa vitória juntos. É isso, o Patrick falando da importância da presença da torcida, a expectativa de cerca de 40 mil torcedores logo mais e também pela vitória, porque o São Paulo precisa pontuar para voltar a brigar lá por uma vaga no G6, começou essa rodada em 10º lugar, é uma colocação
nada boa dentro dos planejamentos do São Paulo, mas por conta da sequência dos últimos jogos e também dos muitos desfalques, dava para imaginar essa queda de rendimento. Mas hoje é dia de vencer, o Rogério Ceni já havia dito, tem que vencer de qualquer maneira, e não precisa ser de goleada não, só precisa dos 3 pontos. O Caleri vai voltar, é importante, o Patrick é importante também, pediu o apoio da torcida, os meninos da base estão entendendo o técnico Rogério Ceni e essa vitória pode dar moral para o jogo de quinta-feira, também em casa contra o América, iniciando a batalha, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, tá bom? Eu aqui com Sandals Mamelodi, um ótimo final de semana para você, fiquem com Deus, se proteja, cuidado, se for dirigir não beba, veja o exemplo do zagueiro Renan, a gente fica triste, mas a questão da irresponsabilidade acabou que pode prejudicar uma carreira brilhante. Zagueiro que era do Palmeiras, que é do Palmeiras, estava emprestado ao Bragantino e acabou se envolvendo num caso de embriaguez e de uma morte no trânsito. A gente fica muito triste quando isso acontece. Diga aí o que você achou dessa declaração do Rogério Ceni, do apoio do Patrick aí pedindo esse apoio da torcida e desse momento e dessa provável escalação do São Paulo que precisa do resultado. Tem uma ideia do placar aí? Dá o seu palpite também, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima. Se cuide, valeu, tchau.